Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Só quem já passou por uma emergência sabe o alívio que é ligar para a polícia ou para o bombeiro e ser levado a sério, né? Ter o problema resolvido. Mas e se a história do outro lado da linha não passa de uma mentira? O que a gente vai ouvir agora são casos reais de trotes que desperdiçam o tempo, o trabalho da polícia e prejudicam quem precisa mesmo de socorro. Só em São Paulo, agora no mês de janeiro, foram 1.500 trotes por dia. Polícia Militar em Emergência. Uma ligação alertou a polícia. A emergência é no shopping. A operadora de caixa, a mulher, roubou meu dinheiro, mostrou um revólver para mim e ela falou: eu quero que o senhor manda a polícia militar vir aqui, porque todo mundo vai ver eu matar o senhor com 3 tiros na cabeça. E o senhor viu a arma? Sim. E o senhor está no shopping agora? Sim. Qual é o seu nome? José. Os policiais foram deslocados para atender a ocorrência, mas quando chegaram ao local, descobriram que era um trote. Neste áudio, a mesma voz do outro lado da linha, mas agora com uma história um pouco diferente e ainda mais dramática. Uma mulher que trabalha numa pizzaria mostrou um revólver e começou a correr e gritar no shopping: vou matar todo mundo, está louca. Quando esse telefone toca, cada segundo conta. Isso porque do outro lado da linha tem uma pessoa que precisa de algum tipo de ajuda. Mas quando a ligação é falsa, o telefonema prejudica o atendimento a uma chamada verdadeira. Por isso, o trote telefônico é crime. A pena para trotes para serviços públicos chega a 3 anos de prisão e a multa passa de R$2.000. Em janeiro, a PM registrou quase 45 mil ligações de falsas emergências. Foram mais de 1.450 por dia. Eu tenho 98% só de certeza, 98 não é 100. Nós vamos encaminhar uma viatura para atender essa ocorrência. A polícia ainda tenta identificar o autor dos trotes que mostramos. O trote ele vai causar um prejuízo na demora do atendimento de uma ocorrência verdadeira, que pode levar a pessoa à morte. O senhor está passando trote? Volta a chover forte na zona da Mata Mineira e moradores das áreas de risco entram em desespero. O relato da mulher que se agarrou a um poste e escapou da enxurrada. E o drama de quem perdeu os parentes na tragédia das chuvas. CPMI do INSS aprova quebra de sigilo de filho de Lula e sessão é suspensa por briga entre parlamentares. Um dos bicheiros mais procurados do Rio é preso numa casa de luxo. Torcedor chileno é detido por ato racista em jogo contra o Bahia, em Salvador. No Brasileirão, o Palmeiras vence e mantém a liderança, seguido por São Paulo e Corinthians. Oferecimento Bradesco. Chama o Pix com crédito para parcelar suas compras. Um dos bicheiros mais procurados do Rio de Janeiro foi preso numa operação conjunta das polícias civil e federal. Ele também é o maior produtor e distribuidor de cigarros falsificados do Rio e era procurado até por homicídio. Adilson Oliveira Coutinho Filho era monitorado por um drone e nas imagens aparece se exercitando numa casa em Cabo Frio, região dos Lagos. Policiais chegaram de helicóptero e entraram no imóvel. Logo depois, Adilcinho aparece rendido no chão. Um PM que fazia a segurança do contraventor também foi preso. A Corregedoria informou que acompanha o caso. Hoje, a gente conseguiu prender o mais sanguinário dos capos do Jogo do Bicho. Adilcinho era um dos principais nomes da cúpula do Jogo do Bicho aqui no Rio e tinha mandados de prisão preventiva em aberto. Segundo a investigação, ele seria o mandante de homicídios e o chefe da máfia dos cigarros falsificados do estado. Adilson foi levado à sede da Polícia Federal. Ele nega qualquer participação com esses fatos e isso será esclarecido na Justiça. A contravenção carioca ficou conhecida após a união de nomes como de Castor de Andrade, Miro Garcia, Luizinho Drummond, Capitão Guimarães e Anísio Abraão Davi.
Apenas os 2 últimos seguem vivos. Com o passar do tempo, uma nova geração disputa o comando. Adilcinho estaria por trás de uma movimentação para que nomes como Rogério Andrade, Vinícius Drummond e Bernardo Belo tomem o poder do jogo. Esses conflitos, eles acabam colocando uma população na linha de frente. Ele também tem um braço armado porque ele precisa garantir o monopólio dos territórios onde ele atua. O JR acompanha de perto a emergência das chuvas pelo país. Subiu para 59 o número de mortos no temporal que atinge a Zona da Mata, em Minas Gerais. 53 pessoas apenas em Juiz de Fora. Vamos ao vivo com o repórter Vinícius Rangel, que continua acompanhando o trabalho de buscas. Oi, Vinícius, boa noite. Edu, Mariana, boa noite. Olha, a chuva por aqui está intermitente, ela vai e volta. Agora há pouco chovia muito forte, ela deu uma trégua, mas mesmo nos momentos em que ela estava muito forte, não tivemos parada nas buscas por aqui. Até o momento, 13 pessoas ainda são procuradas. A situação está bem complicada para todo mundo. O Instituto Médico Legal já identificou e liberou às famílias os corpos de 45 vítimas dos deslizamentos. De acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros, 239 pessoas foram resgatadas. De acordo com a Polícia Civil, a partir de amanhã começa um mutirão para que os desabrigados que perderam documentos façam novas carteiras de identidade e também certidões de nascimento. Um novo deslizamento foi registrado no Parque Bournier, um dos mais afetados pela chuva. Correria e pânico na parte alta do bairro. Esta moradora contou que a casa vizinha estava desabando. Eu estava lá dentro com a minha mãe e os meus 2 filhos e eu escutei o barulho e mandei eles saírem. Eu entrei para abrir a janela para ver e tinha um rapaz na escada da casa do lado. Ele falou, sai porque está desabando. Moradores deixaram as casas às pressas. Muitos carregavam os animais, mas algumas pessoas resistiram à ideia de abandonar o imóvel. Eu não queria sair, não. Por quê? Mas o rio... Porque a minha casa não tem perigo, não. Há possibilidade de novos deslizamentos de terra por causa do solo encharcado. Se você quer ajudar ao Corpo de Bombeiros, quer ajudar a Defesa Civil, que saia daquele local, não retorne para buscar ali nenhum tipo de pertence. A chuva de ontem provocou novos deslizamentos e, por isso, mais imóveis foram interditados. Na madrugada, choveu 113 milímetros. O rio transbordou e, mais uma vez, ruas e avenidas ficaram alagadas. Um motociclista foi arrastado pela enxurrada. Vai, mano. Acabou de levar o motoboy aqui, tropa. Mais casas desabaram. Aqui, além das casas, a lama também tomou conta da rua. Em toda a cidade, outros 15 pontos estão na mesma situação. Apesar dos trabalhos estarem intensos, o cenário mostra que muito ainda precisa ser feito. No Parque Bournier, um dos mais atingidos, as buscas precisaram ser interrompidas, mas foram retomadas ainda de manhã. 5 pessoas estão desaparecidas. A solidariedade dos moradores garante acolhimento. Um jeito que a gente tem, né, de poder ajudar o próximo. Está todo mundo totalmente desolado pelo que aconteceu. Aqui no bairro Paineiras a situação é complicada. Desde segunda-feira que as equipes estão empenhadas em buscar por vítimas. Mas o temporal dessa noite piorou a situação. 2 crianças ainda estão soterradas e a cada momento novos deslizamentos são registrados. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no local havia 6 casas. Chegamos a tirar uma pessoa com vida daqui, infelizmente 2 já em óbito e ainda buscamos por essas 2 crianças. Mais de 100 bombeiros em campo e a todo tempo nós estamos reavaliando a estratégia e a necessidade de mais pessoas aqui. No bairro Jockey Club, um cão chamado Pumba foi encontrado preso nos escombros. A casinha dele foi soterrada. As equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram remover os destroços até alcançar o cachorro. Vem cá, amigão. Mais de 5.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Minas Gerais. Escolas da região, ali na Zona da Mata, foram transformadas em abrigos. Você vai conhecer agora a história de uma mulher que perdeu 17 familiares. Este é o 2º dia seguido que Maria Aparecida passa no cemitério. 17 pessoas da família dela estão entre as vítimas. Nós vamos despedir do Jonas, da mãe dele, Monique, da Josiane e o filho Gustavo. São seus sobrinhos? São meus sobrinhos. Está doendo demais, é triste demais, é muito triste estar aqui. Boa parte dos parentes morava no Jardim Bournier.
um dos mais atingidos pelos deslizamentos. Quando eu soube que eles ainda estavam soterrados, o que me passou pela minha cabeça é que alguma coisa segurou, que algum escombro, tem móveis, tem tudo, né? E que eu pudesse encontrá-los com vida, né? Foi a esperança que eu tinha. A gente vê acontecer com todo mundo, mas a gente nunca espera com a gente, né? Do alto é possível ver que várias regiões de Juiz de Fora foram atingidas pela tragédia. Os deslizamentos são vistos de longe. Um pouco mais abaixo, compondo o cenário da cidade, o rio Paraibuna, que agora já retornou para o leito. Mas as ruas do entorno mostram marcas de água e de barro que aconteceram durante a cheia. Já nessa área de mata aconteceu outro deslizamento e os moradores da região não podem ultrapassar este trecho. Aqui eles precisam deixar os carros e somente entrar a pé, já que essa região é considerada uma zona de risco. A lama se espalha por toda parte. Quem anda pelas ruas tem que desviar de poças e entulhos. Mais de 5.500 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. O movimento nesta rua é intenso. Aqui funciona um dos principais abrigos da cidade. Ao todo, 15 escolas abriram as portas para receber quem perdeu tudo e precisou sair de casa. Aqui neste portão, voluntários fazem o controle de quem pode ou não entrar. E o fluxo é grande, já que, além dos desabrigados, muita gente vem até aqui trazer doações ou pegar donativos para levar para casa. O seu Geraldo veio para cá com a mulher, a filha, os netos e o cachorro. Ele foi obrigado a sair de casa com a família. O imóvel dele foi o único a ficar em pé, mas está condenado. Vamos sair no outro dia vamos sair, vamos passar para casa do outro vizinho lá, que deixou passar pelo fundo da casa dele. Tem que seguir a vida para frente, né? O Gabriel teve a casa interditada pela Defesa Civil. Trouxe para o abrigo o que considera o mais importante, mas não perdeu a esperança para recomeçar. Só a roupa mesmo e documentação. E minha família, né? Eu, minha esposa e meus 3 filhos. A chuva não dá trégua em boa parte do Brasil e em Minas Gerais. Choveu só em fevereiro todo o volume esperado para 6 meses. A Lidiane Sayuri tem os detalhes. Lid, boa noite. Oi, Mariana. E tem alerta de temporais até sábado para o Espírito Santo, Zona da Mata Mineira, Rio de Janeiro e Bahia. Boa noite a você. Edu, boa noite. E boa noite a todos vocês. Juiz de Fora está vivendo o mês mais chuvoso da história. Não chovia tanto assim há 65 anos. Amanhã a chuva começa a diminuir, mas ainda tem previsão de temporais a qualquer hora. No fim de semana, a chance de pancadas leves, máxima de 25 graus. Em Palmas, chuva forte ao longo do dia, máxima de 24. Faz 24 também em São Paulo, com chuva passageira. Vitória, em alerta para temporais e tarde abafada, com 32 graus. Nesta sexta, risco de alagamentos, enchentes, transbordamento de rios e deslizamentos no litoral do Sudeste, em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. As imagens de satélite mostram as nuvens carregadas pelo país. Essa escadinha verde aqui do mapa representa um grande acumulado de chuva e atua principalmente na metade norte do Brasil, desde o sul do Pará, passando pelo norte de Goiás, norte de Minas Gerais, Espírito Santo e sul da Bahia. Já no sul, ventos no sentido anti-horário, representados pela letra A, deixam o tempo mais estável e frio. Os termômetros nos pontos mais altos da Serra Catarinense podem registrar 5 graus. Em Manaus, faz até 29 graus à tarde. Em Maceió, 32. No Rio de Janeiro, 27. Em Goiânia, faz 25 graus. E até 28 em Porto Alegre. Tempo delivery. O Ranieri é de Fortaleza, Ceará. Boa noite, Ranieri. Sexta e sábado de sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. No domingo, chuva forte o dia todo. Máximas de 29 e de 28 graus. A Susan é de Rondonópolis, Mato Grosso. Oi, Susan. Até domingo, sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Máximas de 30 e de 31 graus. Participe, poste seu pedido nas redes sociais com a hashtag você no JR. Mariana, Edu. Obrigado, Lid. Uma explosão num apartamento deixou um homem gravemente ferido em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Era madrugada quando a câmera de segurança registrou a explosão que provocou o incêndio. No apartamento estavam o personal trainer Eduardo Werneck Stevens, de 31 anos, e a namorada dele. Eduardo foi socorrido em estado gravíssimo, com 80% do corpo queimado. A namorada estava no banheiro, não ficou ferida. Ela disse que Eduardo cozinhava quando houve a explosão. Foi escolhido em leilão o consórcio que vai construir a nova sede do governo do estado de São Paulo. O investimento estimado é de 6 bilhões de reais para erguer 7 edifícios no centro da capital paulista. 2 consórcios participaram do leilão. O governador de São Paulo bateu o martelo para a melhor proposta. O vencedor ofereceu um desconto de 9,62% no valor dos pagamentos mensais que o governo fará ao longo dos 30 anos da parceria público-privada. A empresa vai construir o novo centro administrativo com 7 edifícios e 10 torres. O complexo vai substituir o Palácio dos Bandeirantes e receber as secretarias estaduais. O centro administrativo vai reunir órgãos e serviços do governo estadual que hoje funcionam em mais de 40 endereços na capital, onde trabalham cerca de 22 mil servidores. Com a mudança, a expectativa é de reduzir custos, modernizar a gestão pública e revitalizar o centro da cidade. Também serão restaurados 17 imóveis tombados. A maior transformação urbana que a gente vai ver na cidade de São Paulo pós-Anhangabaú. O governador destacou ainda a construção de 6 mil moradias na região central. Eu quero que a pessoa vá para o trabalho a fé, que ela vai morar próxima do trabalho. E é isso que vai acontecer. Por isso, as 6 mil unidades que vão ser construídas no entorno. A previsão é que as obras do centro administrativo sejam concluídas em 2030. Ainda hoje, mulher que se agarrou a um poste para não ser levada pela enxurrada conta os momentos de desespero. O Jornal da Record volta a falar sobre a tragédia na zona da Mata Mineira, porque houve um novo deslizamento de terra, mas 3 casas desabaram em Juiz de Fora. Vinícius Rangel acompanha tudo de muito perto ali no Parque Bonnier, o bairro mais afetado. Alguém ficou ferido, Vinícius? Mariana, Edu, segundo o SAMU, 3 vítimas foram rapidamente retiradas pelos próprios moradores que estavam mobilizados na região. Elas não precisaram de atendimento. Equipes e socorristas ainda estão mobilizados lá no local. Pelo menos 2 casas desabaram também no bairro Bom Clima. Moradores da região ficaram assustados. O SAMU e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Mais cedo, nós mostramos aqui no Jornal da Record que os bombeiros faziam buscas por 2 crianças que estavam soterradas no bairro Paineiras. Infelizmente, elas foram encontradas mortas. É uma menina de 3 anos e um menino de 4 anos. Aqui no Parque Bonnier, um corpo acabou de ser encontrado. Os bombeiros fizeram o resgate dele e pelo menos mais um ainda está sobre os escombros. Oficialmente, nós temos 53 mortes aqui em Juiz de Fora e 6 na cidade de Ubá e 15 pessoas estão desaparecidas. Esse corpo que foi encontrado agora ainda não foi contabilizado. Mariana, Edu. Que tragédia, Vinícius, a gente acompanha. E a 100 quilômetros de onde está o Vinícius, na cidade de Ubá, também em Minas Gerais, voltou a chover forte hoje à tarde. A Defesa Civil emitiu um alerta para um risco de novos deslizamentos. 6 pessoas morreram na cidade de Ubá e 2 homens ainda estão desaparecidos. Entre os sobreviventes está uma mulher que passou mais de 3 horas agarrada a um poste para não ser levada pela enxurrada. O ombro da Edna ainda está marcado. Foram 3 horas e meia de chuva forte e desespero, abraçada a um poste durante a enchente em Ubá. Eu abracei, eu falei, isso é um poste. Mas se é um poste, eu não estou dentro da minha casa. Abracei nesse poste e olhava e tentava firmar o corpo e só água, só água. A rua onde ela morava ficou irreconhecível. A casa não existe mais, nem o restaurante dela. O namorado Luciano foi levado pela enxurrada. Ele ainda não foi encontrado. Quando eu consegui colocar o pé no chão, que a água já tinha baixado, um dos vizinhos pulou a janela dele, me levou
para sentar na janela, que a água estava rente à janela, ainda tinha muita água. Alex Lucas, conhecido como Lecão, também está desaparecido. Renato é amigo dele e passou a manhã procurando pelo comerciante. Ele estava tentando ajudar um pessoal ali que estava na galeria do calçadão. E aí a água pegou ele e ele não conseguiu voltar. Luciano e Alex são as duas pessoas que seguem desaparecidas na cidade. Os dois estavam nesta avenida quando foram levados pela enxurrada. Essa é uma rua importante, há vários comércios e todos foram invadidos pela água. Há muito entulho e muita lama também, mas o pior está ali no fundo, porque uma ponte e outros 3 prédios desabaram. Um deles é o que aparece neste vídeo. Da concessionária e do prédio residencial que ficava acima, não sobrou quase nada. Agora é realmente remover os escombros para começar a facilitar a vida das pessoas, para poder cada um seguir sua vida. Chuvas fortes também atingem o estado do Rio de Janeiro. Em Paraty, a Defesa Civil emitiu um alerta severo. A tempestade chegou com força e a água subiu rápido. Um homem foi arrastado pela enxurrada, mas foi salvo por moradores que formaram esse cordão humano para resgatá-lo. Em outras áreas, a água cobriu carros até o teto. A Defesa Civil está em alerta máximo na região, já que a previsão indica mais chuva até a madrugada. As medidas protetivas de urgência são uma ferramenta criada para proteger as vítimas de violência doméstica. Mas e quando nem mesmo esse mecanismo consegue evitar um feminicídio? Olha o que aconteceu na Grande São Paulo. Uma jovem foi assassinada pelo ex-namorado enquanto trabalhava na joalheria de um shopping. E essa vítima tinha uma medida protetiva contra esse homem. O corpo da jovem foi enterrado em São Bernardo do Campo. Cibele Monteiro Alves, de 22 anos, trabalhava na joalheria de um shopping, quando Cássio Zampieri entrou com uma arma falsa e uma faca. Me segurei ao máximo para não fazer, eu matei a Cibele, mano. Tá cheio de polícia aqui. Cássio foi baleado pelos policiais. Ele está no hospital sob escolta e deve ser indiciado por feminicídio. Você tem que pedir justiça, né? Tá na hora. Onde é que a gente vai parar com tudo isso? Aonde que a gente vai parar? Não dá mais. Cibele tinha 3 boletins de ocorrência contra Cássio e uma medida protetiva desde o ano passado. Nada disso adiantou. Mais de 621 mil mulheres tiveram medida protetiva concedida pela Justiça em 2025. Em média, os tribunais levam 4 dias para analisar e conceder a medida. Mesmo com a proteção prevista em lei, o número de feminicídios bateu recorde histórico no ano passado. Para os especialistas, o dado reforça a necessidade de uma fiscalização mais rigorosa, que impeça a reaproximação do agressor. Não são todos os agressores que já têm a tornozeleira eletrônica. Junto com essa cultura ainda extremamente machista na sociedade brasileira, a gente acaba acompanhando essa quantidade absurda de medidas protetivas, mas também de feminicídio contra as mulheres. No interior do estado, os 10 boletins de ocorrência registrados por uma farmacêutica não evitaram mais um feminicídio. Júlia Trovão e o atual namorado foram mortos pelo ex-marido dela sábado passado em Botucatu. Diego Sansalone foi preso. Já na capital paulista, circuitos de segurança registraram Priscila Versão, de 22 anos, subindo no portão para tentar fugir do ex-namorado David Pereira, de 35 anos. Ela é agredida e morta por ele. David está detido. Priscila era amiga da jovem arrastada e assassinada pelo ex-companheiro na Marginal Tietê em dezembro do ano passado. Todo dia é um caso de feminicídio, todo dia. Você não pode mais viver em paz, você não pode ter vida, você não pode ter paz. A reunião da CPI mista do INSS foi marcada hoje por bate-boca e teve até agressões. Cristina Lemos, boa noite. Boa noite, Mariana. Edu, realmente foram cenas chocantes. Isso aconteceu logo depois da aprovação da quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Os governistas contestam o resultado dessa votação e agora querem anular a decisão. Vale lembrar que, no âmbito de outra investigação, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, já havia autorizado a quebra dos sigilos de Lulinha em janeiro, a pedido da Polícia Federal.
A CPI mista aprovou em bloco diversos requerimentos de convocações e quebras de sigilos. Na lista estava Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. De acordo com a contagem da presidência da comissão, dos 31 presentes na sessão, 7 votaram contra. A base governista afirma que 21 parlamentares estavam presentes e que conseguiu 14 votos contra. Foi quando começou o empurra-empurra. Um dos mais exaltados era o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Luiz Lima, do Partido Novo do Rio de Janeiro, disse que foi atingido no rosto por Rogério Correia. A sessão foi interrompida. Na volta, Correia pediu desculpas. Eu realmente atingi o deputado quando eu fui reagir. Se pegou no rosto do deputado, eu peço desculpas. Não era a minha intenção. Mas eu fui empurrado e aqui caí, todos viram. O Partido Novo e o PL entraram com representação no Conselho de Ética pedindo a suspensão do mandato do deputado Rogério Correia por agressão. Já os governistas recorreram ao presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Eles querem a anulação da aprovação dos requerimentos, inclusive da quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva. Em nota, a base governista afirma que tinha número suficiente para barrar a aprovação da quebra de sigilo e que vai entrar com representação no Conselho de Ética contra o presidente da CPMI. Lulinha é suspeito de ter recebido repasses de investigados no esquema de fraudes em descontos ilegais de aposentadorias e pensões. Da Espanha, o filho do presidente Lula disse a aliados que está tranquilo diante da quebra dos sigilos e que vê motivação política na decisão. Segundo o requerimento da comissão, Lulinha seria o destinatário de um pagamento de R$300 mil feito pelo empresário Antônio Camilo, o careca do INSS, a uma empresa intermediária. O que vale é o voto. No voto, o governo perdeu e o resultado é que o jogo virou. Vieram para cá tentando blindar toda a pauta, não tiveram os votos necessários de acordo com o próprio regimento, a pauta está aprovada e nós vamos dar sequência na CPMI. A CPMI do INSS não foi a única a quebrar os sigilos bancário e fiscal de Lulinha. A medida também foi autorizada em janeiro pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Ele é relator das investigações sobre as fraudes no INSS e atendeu a um pedido da Polícia Federal. A decisão está sob sigilo. O ministro do Supremo, André Mendonça, autorizou que os irmãos do ministro Dias Toffoli não compareçam à CPI do crime organizado no Senado. José Eugênio e José Carlos Dias Toffoli foram convocados para explicar a suposta relação deles com o Banco Master. Mendonça entendeu que os dois foram chamados como investigados. Com isso, têm o direito protegido pela Constituição de não se autoincriminarem. O presidente Lula voltou a cumprir a agenda oficial em Brasília depois da viagem à Ásia. Hoje, ele participou da cerimônia oficial da turnê da Taça da Copa do Mundo de Futebol. O presidente Lula destacou o preconceito de gênero no esporte. É um disparate a valorização do jogador masculino e a desvalorização da jogadora mulher. É um disparate. Ou seja, esse é um processo, sabe, que é o chamado preconceito de gênero. É, na verdade, a diferença que existe na sociedade machista no tratamento que dão para as mulheres. E reforçou a luta contra o feminicídio em meio à repercussão de novos casos. Não há nada que permita que um homem levante a mão para agredir uma mulher, e muito menos matar, como tem acontecido no Brasil, 1.770 mortes o ano passado. Lula apresentou a Taça da Copa do Mundo de 2026 ao lado do capitão do Penta, o ex-jogador Cafu. O presidente foi questionado pela imprensa sobre a quebra de sigilos do filho, Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, na CPI mista do INSS. Mas não quis comentar. Nos bastidores, Lula tem tratado das mudanças na equipe ministerial, da escolha de novos nomes e da preparação para as eleições deste ano. Ele deve se reunir nos próximos dias com os ministros que devem deixar o governo e aguarda a definição da data do encontro com o presidente Donald Trump em Washington. A reunião segue prevista para março.
E gera expectativa um jantar do presidente Lula com o ministro Fernando Haddad daqui a pouquinho. Mariana, Edu. A gente espera. Obrigado, Cris. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, adiou para 25 de março a conclusão do julgamento sobre o pagamento para servidores públicos, dos chamados penduricalhos. Até lá ficam valendo as decisões dos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes, que proibiram o pagamento de valores que não estejam previstos em lei ou que ultrapassem o teto constitucional de R$46 mil. O ex-prefeito de Lajeado, no Rio Grande do Sul, foi preso hoje pela Polícia Federal. Ele teria desviado verbas federais destinadas à recuperação da cidade depois das enchentes de 2024. Marcelo Calmo foi preso em casa em Lajeado, a 120 quilômetros de Porto Alegre. O ex-prefeito é suspeito de desviar recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. A investigação da Polícia Federal aponta irregularidades na contratação de serviços terceirizados para atender a população atingida pelas enchentes e ajudar na reconstrução do município. Segundo a Polícia Federal, 3 licitações foram fraudadas. A Prefeitura não teria levado em consideração a proposta mais vantajosa no processo de contratação e pagou valores acima do mercado. As 3 empresas beneficiadas fazem parte do mesmo grupo econômico. O prejuízo pode chegar a R$5 milhões. Além do ex-prefeito, uma empresária também foi presa e 2 servidoras foram afastadas. 20 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em municípios do estado. A contradição entre o depoimento deles e a análise parcial do material. Considerando essa contradição, a possibilidade de combinação de depoimentos e a eliminação de provas, foi deferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a prisão temporária. A defesa de Marcelo Calmo afirmou que a prisão é desnecessária e que vai recorrer. O ex-prefeito também foi secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e entregou o cargo em novembro do ano passado, depois da primeira fase da operação. O governo gaúcho declarou que a investigação não tem relação com o cargo que ele ocupou no estado. O governo federal estuda antecipar novamente o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas em 2026. 35 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Quem tem as informações é a Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Mariana. Boa noite, Edu. Boa noite a você de casa que nos acompanha. A medida ainda precisa ser oficializada por decreto presidencial e pode injetar cerca de 78 bilhões de reais na economia. Tem direito à antecipação os aposentados, pensionistas e quem recebe benefícios como o auxílio acidente, o auxílio reclusão e por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio doença. Mas atenção, quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, não tem direito ao pagamento, por ser um benefício assistencial e não previdenciário. Todos esses interessados aí devem estar fazendo a mesma pergunta, né? Como e quando vem esse pagamento antecipado? Essa é a pergunta, né, Edu? Olha só, a expectativa é que o pagamento seja feito em 2 parcelas. A primeira metade de 50% do valor do benefício em abril ou maio e a segunda metade em maio ou junho. Vale lembrar que existe um calendário de pagamento que se baseia no último dígito do benefício. Agora, quem não precisar usar esse dinheiro nesse período, faz o quê? Vale a pena investir? Vale, Mariana. Quem guarda tem, né? Olha só, e escolher bem faz a diferença. A gente vai ver aqui 2 simulações investindo o mesmo valor, o valor de um salário mínimo por 12 meses. Se colocado na poupança, o rendimento seria ali de pouco mais de 6%, o que daria menos de R$100. Já numa letra de crédito imobiliário, uma LCI, ou numa LCA, que é o crédito do agronegócio, o retorno seria de mais de 11,5%, o que daria quase R$189, uma diferença bem significativa. Edu, Mariana. Melhorou bem. Obrigado, viu, Patrícia? A ex-secretária de Estado americana, Hillary Clinton, prestou depoimento hoje a parlamentares sobre o suposto envolvimento com o abusador sexual Jeffrey Epstein.
A sessão aconteceu em Chappaqua, no estado de Nova York. O depoimento foi a portas fechadas, mas Hillary Clinton publicou a defesa nas redes sociais. E ela declarou que não fazia ideia dos crimes de Jeffrey Epstein e que não se recorda de já ter encontrado o magnata alguma vez. Apesar disso, fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça mostram o ex-presidente e marido de Hillary, Bill Clinton, em diversos momentos com o abusador sexual. O comitê do Congresso que conduz a investigação revelou que Epstein visitou a Casa Branca ao menos 17 vezes enquanto Bill Clinton estava na presidência. E depois que deixou o governo, o ex-presidente teria voado 27 vezes no avião do magnata. Bill Clinton vai prestar depoimento amanhã. Ele já disse estar arrependido pela associação com o magnata, mas nega ter cometido crimes. Quem também pediu desculpas pela ligação com Epstein foi o fundador da Microsoft, Bill Gates. Em mensagem a funcionários da instituição filantrópica que comanda, ele admitiu ter tido relações extraconjugais, mas nunca com sobreviventes do abusador. Gates ainda declarou que não sabia de nada ilícito. Um confronto na costa cubana aumentou a tensão entre Havana e Washington. O governo da ilha afirma ter impedido a ação terrorista de um grupo que teria partido dos Estados Unidos. 4 tripulantes de uma lancha foram mortos e 6 ficaram feridos ao se aproximarem da costa cubana nesta quarta-feira. O Ministério do Interior de Cuba declarou que o grupo era formado por 10 cubanos contrários ao regime comunista e que pretendia se infiltrar na ilha. Ainda, segundo o governo cubano, eles atiraram ao serem abordados pela guarda costeira e levavam armamento pesado. Hoje, o presidente Miguel Díaz-Canel afirmou que Cuba vai se defender contra qualquer agressão terrorista ou mercenária. Autoridades cubanas alegam que todos os tripulantes eram residentes nos Estados Unidos e que a maioria era conhecida por crimes violentos. Do lado americano, o Departamento de Estado anunciou uma investigação. A lancha, com registro da Flórida, teria partido aqui do litoral dos Estados Unidos. Autoridades dos Estados Unidos informaram que pelo menos 2 tripulantes da lancha eram americanos e que um deles está entre os mortos. O caso acontece em um momento de forte embargo americano no fornecimento de petróleo para a ilha. Cuba produz apenas 40% do combustível que precisa e a população paga o preço. Santos e Vasco, os 2 times na zona de rebaixamento do Brasileirão, estão se enfrentando nesse momento na Vila Belmiro. E para quem gosta dele, a notícia é ótima. Neymar marcou os 2 primeiros gols dele no ano. O primeiro foi nesse contra-ataque, ele recebeu o passe de Moisés e bateu na saída do goleiro, chapada linda do Neymar para abrir o placar, que dançou ao melhor estilo Vinícius Júnior, que comemorou assim quando marcou pelo Real Madrid. Deu toda aquela polêmica, né? Ainda no primeiro tempo, a gente vai ver na sequência, Andrés Gomes invadiu a área e tocou para Cauã Barros sozinho. Frente a frente com Gabriel Brazão, o Vasco chegou ao empate ainda na primeira etapa. Um bonito gol, né? Uma finalização difícil, chegando na cara do goleiro, mas com muita precisão. Vacilo da defesa do Santos. Aí, no segundo tempo, vacilo da defesa do Vasco. Neymar recebeu, agradeceu e ficou extremamente nervoso à frente de Léo Jardim, né? Toque de absoluta categoria e mais dancinha do camisa 10 do Santos. A partida ainda está em andamento e até aqui o Santos vence por 2-1. Edu, Mariana. Obrigada, Bruno. O governo iraniano confirmou hoje que vai discutir detalhes técnicos com os Estados Unidos na semana que vem sobre um possível acordo nuclear. Os progressos nas negociações foram divulgados depois de um encontro em Genebra, na Suíça. O presidente Donald Trump já declarou que o Irã não pode ter armas nucleares. O governo americano quer discutir também a questão dos mísseis iranianos e o apoio de Teherã a grupos terroristas no Oriente Médio. O Irã insiste que as negociações devem se limitar ao programa nuclear. Aqui no Brasil, as polícias militar e civil do Rio de Janeiro fizeram operações contra a 3ª maior facção do país. O grupo armado atua no tráfico internacional de drogas e já avança por estados do Nordeste. Cerca de 200 policiais militares ocuparam o Complexo da Maré, na zona norte do Rio.
As áreas controladas pelo TCP, Terceiro Comando Puro, foram o alvo da ação. 4 suspeitos morreram no confronto e 11 foram presos. A PM também localizou uma central de golpes por telefone, um desmanche de carros roubados e uma academia de ginástica. Armas, munições e drogas foram apreendidas. A gente segue monitorando toda essa movimentação desses criminosos ligados principalmente ao Terceiro Comando Puro, que é uma facção criminosa que tem grande influência nessa região. Já a Polícia Civil desmontou um esquema do Terceiro Comando Puro, que atua no tráfico interestadual de drogas e armas, principalmente fuzis. A facção, que nasceu de uma dissidência do Comando Vermelho, é considerada a terceira força entre os grupos criminosos do país. As ações aconteceram no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e no Espírito Santo, onde os policiais apreenderam uma espécie de haxixe importado do Paquistão. 6 pessoas foram presas. Perante a sociedade, parecia que eram pessoas sem qualquer passagem, pessoas que tinham trabalho ilícito. Só que, na verdade, a origem do dinheiro era toda oriunda dessa atividade ilícita de transporte de armas e drogas. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostra as áreas dominadas pelo TCP no Rio de Janeiro. Este especialista em segurança pública alerta que o avanço da facção para o Nordeste mostra o interesse pelo controle de rotas de tráfico. Você tem vários portos no Nordeste que podem ser utilizados. Você tem um crescimento urbano também que pode ajudar muito ao tráfico ou organizações criminosas. E por último, você tem presídios superlotados onde você está uma troca de informações. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo investiga o sumiço de mais de 50 armas que estavam na delegacia de Itapecerica da Serra, na região metropolitana. Essa delegacia passou a ser alvo de uma investigação. A Corregedoria da Polícia Civil quer saber como 52 armas que estavam apreendidas desapareceram do cofre. Tudo começou quando a Polícia Militar apreendeu uma arma com 2 homens numa abordagem na zona norte de São Paulo no ano passado. A pistola já havia sido apreendida 8 anos antes. Naquela ocorrência, a arma foi trazida para essa delegacia, mas acabou voltando para as mãos de criminosos. A Associação dos Delegados de Polícia de São Paulo chama a atenção para as condições precárias em que armas são mantidas durante as investigações. Nós precisamos ter um local adequado de armazenamento, que são as centrais de custódias, que foram previstas, inclusive, pelo pacote anticrime. Quando nós não temos esse local adequado para o armazenamento dessas provas, no caso, armas de fogo, nós temos aí situações como essa. No ano passado, a Polícia Paulista apreendeu cerca de 14 mil armas. Em 2024, 26 armas mantidas sob custódia pela Guarda Municipal de Cajamar, na Grande São Paulo, sumiram. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso ainda está sendo investigado. Um ano antes, 22 armas foram furtadas do Exército em Barueri, também na região metropolitana. 2 delas seguem desaparecidas. 9 pessoas foram condenadas pelo desvio. Em Itapecerica da Serra, cerca de 20 policiais serão ouvidos, incluindo delegados. E a verdade é que se hoje a gente quiser saber quantas armas foram desviadas ou sumiram em determinada instituição, é capaz de elas sequer saberem. Grave isso, hein? Agora a gente divide com você um alerta emitido pelo Ministério das Relações Exteriores para que brasileiros não aceitem propostas de trabalho no Sudeste Asiático. Segundo Itamaraty, muitos desses anúncios são iscas para o tráfico humano. Uma proposta de trabalho que parecia irrecusável. Salário alto em dólar, passagem paga, ajuda com moradia. Tudo para atuar numa suposta empresa de tecnologia. Aqui no Brasil a vida está difícil, querendo ou não, né? Os empregos estão bem difíceis. Então eu pensei quando eu recebi a proposta, o salário foi bem atrativo e pensei, eu vou conseguir mudar de vida, né? O local de trabalho era na Tailândia, no Sudeste Asiático. País famoso pelas praias paradisíacas e pela vida noturna agitada. Mas o brasileiro de 27 anos descobriu, já do outro lado do mundo, que tinha sido vítima de tráfico humano. Ele foi levado para o país vizinho, Mianmar. Era para trabalhar aplicando golpes, os famosos golpes do amor. Se não cumpríssemos as metas, lá eu descobri que tinha punição.
que era as punições era choque elétrico, espancamento, era todo tipo de punição que você pode existir. O caso do Felipe não é isolado. O alerta é do Ministério das Relações Exteriores. Segundo o Itamaraty, países do Sudeste Asiático têm se tornado rota de tráfico internacional de brasileiros para exploração de trabalho. Os criminosos usam principalmente as redes sociais para aliciar jovens com conhecimento em informática. Foi com apoio de uma organização internacional que Felipe e outro brasileiro foram resgatados e chegaram à Embaixada Brasileira na Tailândia. Eles sofreram muito, foram muito torturados e a gente teve o sucesso de conseguir ajudar e trazê-los de volta para casa. O Ministério da Justiça afirma que coopera com a Interpol para identificar e responsabilizar os envolvidos. Fazendo uma análise de casos que retornaram, de onde essas pessoas estão saindo, como estão sendo aliciadas, a gente vem tentando trabalhar em cima dessas evidências para produzir também estratégias de prevenção mais efetivas. Desconfie de propostas muito boas. O seu sonho não pode ser a sua armadilha. Hoje estima-se que existam mais de 50 milhões de pessoas vítimas de tráfico de pessoas. Um trauma fica para o resto da vida. O Jornal da Record volta à 00:30. Você pode conferir a edição de hoje no Record Plus e em todas as nossas plataformas digitais. A programação da Record está disponível ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com o 3º capítulo da novela Coração de Mãe. E logo depois de Reis, tem Chamas do Destino. Não perca. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã. Bradesco. Entre nós, você vem primeiro.